Fala, Fogão! Botafogo e Corinthians vão se enfrentar pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida a ser realizada nesse sábado na Neoquímica Arena. Vale lembrar que recentemente o Corinthians fechou um grande contrato de naming rights para lá de 300 milhões de reais, algo que o Botafogo também tinha que tentar, mas que é praticamente impossível com essa diretoria, não consegue nem fechar um patrocinador master, que dirá naming rights, né? Vamos combinar. Enfim, antes era Arena Corinthians, hoje é Neoquímica Arena. Se a gente pede para os nossos adversários chamar o estádio Newton Santos de estádio Newton Santos, não Engenhão, então a gente tem que chamar o estádio dos rivais da maneira como é. Partida a ser realizada na Neoquímica Arena. Feita essa observação, vamos em frente. Ambas as equipes chegam para esse confronto bem pressionadas. O Corinthians até deu uma amenizada na situação dele, vencendo a equipe do Goiás fora de casa por 2-1 na última rodada. Conseguiu dar uma aliviada ali na pressão, só que o Thiago Nunes está balançando forte. A ventania pelos lados de lá está intensa, a torcida do Corinthians não gosta do Thiago Nunes. Há muito tempo a equipe do Corinthians não consegue apresentar um bom desempenho. O Campeonato Paulista, por exemplo, ficou a maior parte do campeonato brigando contra o rebaixamento. Mas em termos de regulamento, depois, faltando 2 ou 3 rodadas, se livrou do risco de queda e aí conseguiu a classificação, chegando depois na final do Campeonato Paulista. Corinthians em mata-mata sempre costuma dar trabalho, independente do momento que esteja vivendo. Chegou na final, perdeu para o grande rival Palmeiras e, claro, isso aumenta ainda mais a pressão em cima de um técnico que está balançando. Ah, mas chegou na final. E o torcedor quer saber que chegou na final? Chegou na final contra o grande rival, tem que ganhar. Não ganhou, quem já estava pressionado fica mais ainda. E essa pressão só aumentou, porque o começo de Campeonato Brasileiro do Corinthians também não foi bom. Estava com 5 pontos ali bem perto da zona do rebaixamento, conseguiu vencer o Goiás e agora está em 9º lugar com 8 pontos na tabela de classificação. O Botafogo, por sua vez, está em 17º lugar, tem 7 pontos, 1 vitória conquistada, 4 empates e 1 derrota. Marcou 4 gols e sofreu 5. A equipe do Corinthians tem 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 9 gols, sofreu 8. Vale destacar, porém, que o Corinthians, diante do Curitiba, que foi a partida em que ele fez 3 gols, jogou com 1 a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo. Isso, com toda certeza, facilita o trabalho de qualquer equipe. Tá difícil enfrentar 11 contra 11? Então 11 contra 10 sobra mais espaço e a equipe que tem dificuldade de conseguir construir as jogadas vai ter mais espaço para, enfim, fazer o jogo fluir. Só que futebol não se joga 11 contra 10, né? São 11 contra 11 e quando é esse assunto, o Corinthians e o Botafogo têm muita dificuldade na construção. Se você espelhar Corinthians e Botafogo, você vai ver, basicamente falando, os mesmos problemas, tanto dentro de campo quanto fora dele. Fora das 4 linhas, Corinthians e Botafogo estão convivendo com salários atrasados. E todo torcedor sabe que mesmo que os jogadores venham a falar que salário atrasado não influencia dentro de campo, influencia. A gente sabe que durante a semana fica aquele assunto, será que vão pagar salário, será que não vão pagar? Se cair o salário, os jogadores ficam mais tranquilos, focados no trabalho. Então a gente sabe que influencia. E Corinthians e Botafogo estão sofrendo com essa questão extracampo, salário atrasado. Botafogo, inclusive, que se não quitar o salário atrasado ainda nessa sexta-feira, vai ver o bicho pegar. Porque na semana que vem a gente vai ter o 5º dia útil do mês e vai completar 3 meses de salário atrasado. Com 3 meses de salário atrasado, o que acontece? O jogador pode entrar na justiça e conseguir a rescisão contratual. Então o que já está difícil vai ficar ainda mais. Tomara que a diretoria consiga resolver essa situação. E no momento que você estiver assistindo ao vídeo, o Botafogo tenha pelo menos quitado 1 mês da folha salarial, né? Essa aí é a expectativa para o dia de hoje. Vamos lá. Em relação aqui ao confronto, tá? A gente tem alguns pontos fortes e fracos para destacar em relação à equipe do Corinthians, para saber como o Botafogo pode chegar a essa vitória. Mas primeiro, algumas curiosidades. Por exemplo, sobre valor de elenco. O Corinthians hoje é avaliado em 59,5 milhões de euros. Já o Botafogo é avaliado em 22,2 milhões de euros. Eu já falei aqui mais de uma vez que isso é um dado interessante, vale aqui o destaque para fins de informação, mas valor de elenco fica no papel. O ponto mais relevante é, tanto o Corinthians quanto o Botafogo estão vendo o seu valor de elenco ser desvalorizado pelas más atuações. O Botafogo, só aqui para você entender, começou o Campeonato Brasileiro com um elenco avaliado em 23,6 milhões de euros. E agora, depois de 6 partidas disputadas, está em 22,2. O Corinthians é a mesma coisa. Se você acessa lá o Transfer Market, você vê que a maior parte dos jogadores está com setinha vermelha para baixo, indicando desvalorização. Isso reflete o que a gente vê dentro de campo. Corinthians e Botafogo apresentam sérios problemas, não conseguem ser competitivo e isso, naturalmente,
vai refletir no valor de mercado de cada atleta, afetando então o valor do elenco. Tá? Então fica aqui essa curiosidade sobre ambas as equipes. Em relação ao confronto desse histórico, a gente tem os seguintes dados, segundo o site ogol.com.br. São 96 partidas disputadas, com 33 vitórias do Corinthians e 40 do Botafogo. Já quando a partida é na casa do Corinthians, a gente tem 49 partidas disputadas, com 19 vitórias do Corinthians e 15 do Botafogo. O que a gente chega à conclusão aqui é, quando o Botafogo enfrenta o Corinthians lá em São Paulo, a gente costuma dar trabalho. Mas, nessa nova arena, o Botafogo ainda não conseguiu a vitória. Que ela venha nesse jogo, porque a gente está precisando. A diferença de pontuação na tabela de classificação entre Corinthians e Botafogo é de apenas 1 ponto. E é por isso que eu não me preocupo tanto assim com a questão do Botafogo estar em 17º lugar. Me preocupo mais com o desempenho. Se o Botafogo, por exemplo, vence o Corinthians, ele vai a 10 pontos. Aí o Botafogo que está em 17º passa o Corinthians que está em 9º. Começo de Campeonato Brasileiro é sempre assim. Placou 2, 3 vitórias seguidas, você já está lá em cima na tabela de classificação, perdeu 2, 3 partidas, já está lá embaixo. Começo de campeonato é assim mesmo. Vamos aqui então aos pontos fortes e fracos da equipe do Corinthians, para a gente poder entender como o Botafogo pode chegar à vitória e de que maneira a gente tem que se defender para evitar qualquer chance do Corinthians fazer gol na meta do gatito. Vamos começar falando aqui sobre os pontos positivos dessa equipe do Corinthians quando eles buscam construir as suas jogadas. Eles têm dificuldade nessa fase de criação, construção, mas tem alguns pontos aqui que vale destaque. Principalmente para a gente saber como o Botafogo pode fazer para poder anular esses pontos positivos e com isso reduzir, minimizar ao máximo as chances do Corinthians agredir o gol do gatito. Vamos lá, o grande referencial dessa equipe do Corinthians é o Jô. O atacante voltou do Japão muito bem, chegou fazendo um monte de gol, é o líder da equipe, andou perdendo alguns pênaltis, é verdade, isso aí é um ponto que a gente tem que falar, mas de modo geral é um cara que conduz ali o ataque do Corinthians. Ele é a grande referência, as jogadas têm como objetivo encontrar o Jô e ele consegue sim fazer muito bem aquela função. É um atacante perigoso, que sabe se posicionar, que tem qualidade e que se o Botafogo der espaço e o Corinthians conseguir encontrar o centroavante, é muito improvável que ele perca a oportunidade. Então a gente precisa estar muito atento, a nossa dupla de zaga, Marcelo Benevenuto e Canu, precisam estar muito atento com o Jô. É um cara experiente que vai enfrentar 2 zagueiros mais jovens. Então a gente tem que estar ali atento, reduzindo o espaço, não deixando o Jô se movimentar como bem entender. A gente tem que fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para dar o mínimo de espaço possível para ele ter a oportunidade de finalizar. Se a gente conseguir isso, a gente já reduz bastante a chance do Botafogo sofrer um gol. Então esse é um ponto aqui que já vale destaque logo de saída. Outro destaque que vale aqui em relação à construção de jogadas da equipe do Corinthians é que eles não buscam construir essa jogada muitas vezes por dentro. A mesma dificuldade que o Botafogo tem de fazer essas triangulações por dentro, o Corinthians também apresenta. Não é à toa que eles buscam bastante construir pelos corredores laterais, com o Fagner pela direita e com o Sid Clay muitas vezes pela esquerda. Não sei se o Sid Clay vai jogar diante do Botafogo, pode ser o Lucas Piton também, mas o fato é que o Corinthians busca construir pelos corredores laterais. É muito comum, inclusive, você ver ambos laterais do Corinthians no campo de ataque, pisando na área muitas vezes, tá? O Fagner, por exemplo, diante da equipe do Fortaleza, se eu não me engano, teve uma chegada que ele fez um sem pulo maravilhoso dentro da grande área, ou seja, o cara é lateral, ele estava lá dentro da grande área, a bola sobrou e ele já emendou. O Sid Clay também teve chance de marcar diante da equipe do Curitiba, um cabeceio que ele estava dentro da grande área, próximo da marca do pênalti. Enfim, é um time que busca entrar com esses jogadores dentro da área. Tá? Apesar de ter essa dificuldade de construção, se o Botafogo der espaço, der brecha pelo corredor lateral, e eu diria aqui principalmente pelo corredor lateral direito, porque todas as equipes que estão jogando contra o Botafogo tentam atacar o Botafogo por aquele lado. Então a gente tem que fechar aquela porta de entrada na nossa defesa, tá realmente mal protegida, e o Corinthians vai tentar fazer essas jogadas. Porque uma grande jogada da equipe do Corinthians é a bola aérea. Eles chegam ali próximo da grande área e vão cruzar. Cruzar para quê? Para buscar o Jô. É um jogador forte no jogo aéreo, tem um bom cabeceio, um bom posicionamento, e por isso que a gente não pode deixar sequer essa bola ser cruzada. Se o Botafogo começar a deixar o cruzamento entrar, eventualmente, um centroavante que sabe se posicionar vai ter a oportunidade de finalizar em direção ao gol do gatito. E a gente não pode dar brecha. O Botafogo tem que estar muito atento a essas jogadas. Se a gente sabe que o Corinthians vai buscar o corredor lateral, tanto de um lado quanto do outro, tem que ficar atento para não deixar essa bola sequer ser cruzada.
Esse aqui já é um ponto de como o Botafogo tem que atuar para evitar, né, sofrer um gol. Outro destaque que eu quero fazer aqui sobre esse ataque do Corinthians é que vira e mexe eles tentam explorar uma bola por elevação ou uma bola enfiada no corredor interno. O Ramiro inclusive faz muito isso. Vira e mexe o Ramiro, se ele for atuar, ele recebe uma bola dessa maneira, ele sabe fazer essa movimentação. Ele dá a opção de passe e às vezes o Fagner faz a enfiada ou um jogador de meio de campo faz uma bola por elevação nas costas da zaga, com o Ramiro entrando, cortando ali para entrar pelo corredor interno. O Botafogo então precisa fechar essa possibilidade. A gente que dá muito espaço ali à frente da nossa área, deixa muitas vezes esse corredor interno desprotegido, principalmente pelo lado direito da nossa defesa. A gente tem ali normalmente ou Kevin ou Barrandegui na lateral direita, junto com o Benevenuto, protegendo aquele lado direito ali, e vira e mexe o corredor interno, que é o espaço entre o lateral e o zagueiro, tá exposto. Então o Botafogo nessa partida tem que estar muito atento a isso. Se começar a dar espaço no corredor interno, o Corinthians pode sim explorar. Tanto com o Ramiro, se ele for titular, é um jogador que sabe aproveitar esses espaços, sabe fazer essa infiltração na defesa pelo corredor interno, quanto também o Léo Natel ou o Mosquito. Não sei dizer exatamente quem deve atuar ali pela esquerda. Se for o Léo Natel, é um jogador que tem uma boa finalização de fora da área. Ele fez um gol de fora da área contra o Curitiba e quase fez um golaço diante do Fortaleza. Tá? Ambos chutes de fora da área, muito difíceis. Tudo bem que contra o Curitiba a bola desviou, né? Mas valeu a intenção do jogador. Não teve medo de arriscar, bateu pro gol e foi premiado. Então o Botafogo também tem que estar atento. É um jogador que busca fazer isso. Diferente do Ramiro. O Ramiro, como é destro e joga pela direita, ele vai buscar levar a bola em direção à linha de fundo. O Léo Natel não. O Léo Natel traz para dentro para tentar essa batida. Então a gente também tem que estar atento a isso. De modo geral, o Corinthians que joga dentro de casa é um time que busca pressionar o seu adversário. A gente sabe disso, o Corinthians não é de ficar jogando recuado dentro de casa. São dois Corinthians, na verdade, nesse campeonato. Quando joga fora de casa, deixa o adversário ter muito espaço, dá muita chance para finalização. Não é à toa que diante de Atlético Mineiro e Grêmio, o Corinthians sofreu 25 finalizações de cada uma dessas equipes. Já diante de Curitiba e Fortaleza dentro de casa, a situação inverteu. O Corinthians finalizou 25 vezes contra o Curitiba e 21 vezes contra o Fortaleza. Contra o Curitiba, tudo bem, um jogador a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo, isso faz diferença, tem mais espaço para trabalhar a bola e tal. Mas é aquela história, a gente precisa, né, ficar bem atento a essa situação, porque se o Botafogo entrar recuado, né, conforme deve entrar infelizmente, mas se entrar recuado, sempre sendo reativo, a chance maior é que o Corinthians consiga agredir a nossa área, o nosso gol, em mais oportunidades. Quanto mais chances você dá para o seu adversário finalizar, maiores são as chances de você acabar sofrendo gol. Então isso, na minha opinião, é algo que o Botafogo não deveria fazer. A gente tem que tentar tirar o Corinthians da zona de conforto. Dentro de casa, o Corinthians gosta de pressionar. Se a gente tira o Corinthians dessa zona de conforto, se a gente resolve subir a nossa linha de marcação para o Corinthians ficar com aquela dificuldade de sair jogando, isso pode ser positivo para ajudar o Botafogo a chegar à vitória. Em termos gerais, essa equipe do Corinthians ela não consegue construir tanto assim. Você vê que são poucos os destaques. É o jogo como referência, realmente a gente tem que ter muita atenção com ele. São as jogadas pelos corredores laterais, tanto pela direita quanto pela esquerda, e tentando os cruzamentos. Tá? Basicamente falando, o Corinthians tem esse ponto forte. Cruzamento na área, bola aérea, tentando ali encontrar o Jô ou outro jogador que chegou ali, entrando também na grande área. Já fez alguns gols assim o Corinthians e o Botafogo tem que estar muito atento a esse tipo de jogada. Se não der espaço pro cruzamento e se marcar o Jô muito em cima, a gente vai evitar qualquer possibilidade de sofrer um gol de cabeça. Vale lembrar que contra o Internacional, a gente deu a oportunidade para o Moisés cruzar e o Thiago Galhardo sozinho fez o gol. Se aquela jogada que aconteceu contra o Internacional, tá, cruzamento do Moisés, cabeceio do Thiago Galhardo, se repete, vamos tomar. Ou seja, o Botafogo não pode deixar isso se repetir. Contra o Curitiba também aconteceu da gente dar espaço. O Gatito fez aquela defesa estilo goleiro de handebol, o cara subiu lá em cima, atrás do Guilherme Santos, conseguiu cabecear, um cruzamento que veio aqui da nossa direita, sempre da nossa direita, é impressionante. Veio da nossa direita, cruzamento do Robson, bom jogador do Curitiba inclusive. Fez o cruzamento e o cara lá do outro lado cabeceou, o Gatito conseguiu fazer essa defesa. O Corinthians vai explorar essa jogada. Ele tem feito isso ao longo das últimas partidas e é muito difícil imaginar que diante do Botafogo eles não vão tentar novamente. Mas é isso, de modo geral, ofensivamente falando, o Corinthians não tem tanta variação de jogadas. O mesmo acontece com o Botafogo. A gente, inclusive, que precisa corrigir isso.
Agora vamos falar aqui sobre a parte defensiva, aquilo que o Botafogo pode explorar como ponto fraco nessa equipe do Corinthians. Na fase defensiva, essa equipe do Corinthians apresenta grande dificuldade para bloquear os ataques também pelos corredores laterais. Inclusive, esse time do Corinthians tem sofrido muito com cruzamentos na sua grande área. É impressionante a quantidade de gols que o Corinthians já sofreu dessa maneira. Foi assim diante do Atlético Mineiro, foi assim diante do Curitiba, já com um jogador a menos. Foi assim diante do Fortaleza. O goleiro do Fortaleza deu um lançamento lá de trás. Goleiro, falei goleiro mesmo. Deu um lançamento, o Fortaleza chegou, levou a bola ali pelo lado da grande área, cruzou e o Romarinho chegou fazendo gol. Enfim, o Corinthians já sofreu ali alguns gols dessa maneira. Ou seja, o Botafogo precisa saber explorar essa deficiência. Tanto por um lado quanto pelo outro. Mas eu diria até que o lado direito da defesa do Corinthians me parece mais exposto. Pelo menos até aqui foi assim que a maioria dos adversários conseguiu agredir o time deles. Então o Botafogo também tem que explorar essa situação. O Luiz Henrique caindo ali, daqui a pouco o Calu inverte com ele, imaginando que o Calu vai jogar. Né? Não vejo por que ele não jogar, né? Tá em condições teoricamente. Então espero que ele jogue. Para a gente poder ter o Luiz Henrique de um lado, o Calu do outro, daqui a pouco inverte, o Marfinense caindo pelo lado esquerdo, enfim. A gente tem que saber explorar essa fragilidade. Se o time dos caras sofre com bola aérea, sofre com cruzamento, então que a gente tente fazer esse tipo de jogada. Tá? Corredor lateral do Corinthians não é bem protegido. O Corinthians também não consegue proteger tão bem assim a frente da sua grande área. Concede muito espaço para finalizações de média e longa distância. Tudo bem que o Botafogo não é muito de fazer isso, você há de concordar comigo, mas na última partida a gente viu sim o Botafogo arriscar mais finalizações de fora da área. Principalmente com o Calu, né? Logo no começo do jogo ele tentou uma ali, mal recebeu a primeira bola do cara, já bateu pro gol. Eu gostei dessa situação. Recebeu, bateu, testando o goleiro. Depois, no fim da partida, teve o Honda. No primeiro tempo ainda teve uma tentativa com o Foster, né? Mas não pegou tão bem na bola. No segundo tempo, o Calu fez uma tabela ali com o Pedro Raul e com o Bruno Nazário, que resultou também em finalização dele. Se a gente conseguir repetir algumas situações que a gente viu na partida diante do Curitiba, embora a gente não tenha feito gol naquela partida, mas se voltar a tentar fazer essas jogadas por dentro, já que o Corinthians dá esse espaço, não consegue pressionar ali na frente da sua grande área, para evitar esse toque de bola, essas triangulações, se tentarmos essas jogadas e pisarmos na área do Corinthians, esse que é o ponto mais importante, não adianta a gente só ficar atrás, toda hora lá atrás. Se o Botafogo só jogar de forma reativa, essa questão de tentar a finalização de fora da área envolve trabalhar a bola. Se a gente ficar só atrás durante 90 minutos, só tentando explorar os espaços que o Corinthians eventualmente conceder quando perder essa posse da bola, a gente vai estar muito pobre de criação. Não dá pra gente ir a São Paulo, jogar lá no estádio do Corinthians e a gente ficar só recuado, deixando o Corinthians atacar. Se o Paulo Tuori tivesse ideia de jogo, não dá nem pra chamar de estratégia. Já começa daí, né? Então a gente tem que saber explorar tanto o corredor lateral esquerdo quanto o corredor lateral direito. Os nossos laterais que apareceram bem diante do Curitiba, algo que a gente sempre vinha falando, os laterais não ultrapassam, os laterais não vão na linha de fundo. Diante do Curitiba, tanto o Guilherme Santos quanto o Kevin apareceram nesse tipo de jogada. O que faltou foi o Botafogo saber explorar esses cruzamentos. Os laterais chegaram, mas na hora de cruzar não tinha opção dentro da área tão bem posicionada assim para poder fazer um passe e não só jogar a bola lá dentro. O Botafogo diante do Corinthians, sabendo que a equipe do Corinthians sofre com esse tipo de bola, foi assim contra o São Paulo, acabei não falando isso, tomou o gol do Brenner já nos acréscimos, não o Brenner que jogou no Botafogo, que aquele ali acho que nunca jogaria no São Paulo, né? Só se a diretoria do São Paulo tiver maluca. Enfim, o outro Brenner, acho que é revelado na categoria de base do São Paulo. Ou seja, o Corinthians já sofreu alguns gols dessa maneira. Então o Botafogo, que diante do Curitiba conseguiu fazer esse tipo de jogada, chegando com os laterais até a linha de fundo, se repetir essa estratégia diante da equipe do Corinthians, podemos chegar em condições de fazer o gol. O que vai precisar acontecer é a gente chegar com mais jogadores dentro da área, para que o lateral tenha mais alternativas de passe, e também os nossos meias, principalmente falando aqui do Honda, né? Eu espero que ele jogue um pouco mais adiantado. Se o Paulo Tuori, por exemplo, repetir o Foster na cabeça de área, acredito que o Honda possa jogar um pouco mais adiantado. Assim espero, porque não tem condição da gente continuar com o Honda lá atrás. Isso daqui já está mais do que batido, todo torcedor concorda comigo. Se a gente conseguir chegar com esses jogadores de meio de campo, uma vez que a gente fez essas jogadas laterais, cruzando a bola na área, a gente chega com os meias para poder entrar com mais jogadores dentro da grande área, mas também para ficar atento à segunda bola. Acontece bastante do Corinthians afastar a primeira bola, só que eles não conseguem ganhar a segunda bola.
E aí quando o Corinthians afasta essa bola mal, ou seja, ele não consegue afastar para longe, essa bola é afastada, mas fica ali ainda perto da grande área, se o Botafogo tiver com as suas peças posicionadas ali próximo, o time bem compactado quando estiver atacando, a gente tem a possibilidade de ficar com essa segunda bola e tentar novamente uma jogada. Ou colocando essa bola na área novamente, ou tentando uma finalização de média e longa distância. São pontos que o Botafogo não pode deixar de explorar. Mesmo que a gente venha jogar a maior parte do tempo no contra-ataque, de forma reativa, em alguns momentos a gente tem que tirar o Corinthians da zona de conforto. Dentro de casa, o Corinthians está mais do que acostumado aos times irem lá, jogarem contra o Corinthians todo recuado. Esse é o padrão, o Corinthians está acostumado com isso. Se o Botafogo vai e fica dentro desse padrão o tempo inteiro, a gente deixa o Corinthians dentro da zona de conforto dele. Então a gente tem que conseguir colocar o Corinthians numa situação que eles não vão saber muito bem o que fazer. Pô, o que está acontecendo aqui? O time adversário veio e está me atacando, não está jogando recuado, como é que eu saio dessa situação? Esse é um ponto importante para ser falado, porque como o Corinthians costuma dar espaço entre as suas linhas, não consegue fazer essa pressão ali na marcação próximo da grande área, se a gente chega com um bom número de jogadores no campo de ataque, diferente do que acontece quando você joga de forma reativa. Se você jogar só de forma reativa, você vai atacar com 3, 4 jogadores saindo rápido. Agora, se você toca essa bola, trabalha ela, não fica só trabalhando pelo corredor lateral, que é o que o Botafogo tem feito. É sempre só corredor lateral. Tudo bem, corredor lateral é um ponto falho da equipe do Corinthians, eles dão espaço para os cruzamentos, têm sofrido gols dessa maneira, já sofreram 4, 5 gols assim, é muito gol para você sofrer do mesmo jeito. Só que o Botafogo também tem que variar a jogada. E eu tenho falado isso muito aqui no canal. O Botafogo varia a tática, mas não varia a jogada. Mudou para 3 zagueiros, 4 defensores. Aí agora tem 2 centroavantes, 1 centroavante, 2 pontas, tá sem ponta. Enfim, o Botafogo faz a variação tática, mas não faz a variação de jogada. O Corinthians tem um ponto falho pelo corredor lateral, mas eles dão espaço pelo corredor central. Eles não conseguem fazer essa marcação. Então o Botafogo tem que saber explorar essa possibilidade. Se existe espaço para trabalhar a bola, para fazer uma triangulação, e você hoje podendo aproximar Honda e Calu ali perto da área do Corinthians, por que não tentar isso? São 2 jogadores de qualidade que têm visão, têm capacidade para fazer essa triangulação, essa tabela rápida ali perto da área do adversário, então a gente tem que saber explorar esse tipo de jogada. O Calu já demonstrou na primeira partida que ele não vai ficar estático no único lado do campo. Ele apareceu na direita, depois apareceu pela esquerda, apareceu por dentro, fez tabela por dentro. No começo do segundo tempo teve uma finalização assim, inclusive. Então a gente tem que saber explorar essas qualidades. Se eu tenho um jogador que tem a capacidade de aparecer aqui, aparecer ali, se movimentar, fazer infiltração, eu não posso simplesmente abdicar disso tudo e atacar única e exclusivamente pelo corredor lateral, por mais que seja um ponto falho do meu adversário. Vou sim explorar essa possibilidade, mas também vou tentar entrar de maneiras diferentes para não ficar batido, porque senão o Botafogo vai sempre tentar fazer a mesma jogada e o Corinthians, o Thiago Nunes, muito provavelmente, aí os corintianos podem falar se sim ou se não, ele vai tentar bloquear essa possibilidade. E aí a gente vai ficar mais uma vez previsível. Eu sempre falo da variação de jogadas para o Botafogo não ser previsível. Quanto menos previsível a gente for, mais chances a gente tem de chegar à vitória. Resumindo, se o Botafogo souber acelerar o jogo, explorar o corredor lateral, tanto esquerdo quanto direito, saber chegar fazendo as triangulações ali por dentro, próximo da área, explorando esses espaços que o Corinthians dá na sua defesa, a gente tem condições de chegar ao gol, de construir as jogadas, conseguir fazer os laterais chegarem até a linha de fundo para jogar essa bola lá dentro, chegar com mais jogadores. Se o Botafogo tiver nessa partida contra o Corinthians mais presença no campo ofensivo, sabendo explorar essas deficiências da equipe deles, a gente tem chances de sair com a vitória. Agora, se o Botafogo ficar só lá atrás, tentando sair no contra-ataque quando possível, o Corinthians vai pressionar, vai finalizar bastante em direção ao nosso gol, e isso não é bom. Quanto mais chances de finalização eu concedo aos meus adversários, maiores são as chances também de eu perder a partida. A gente não pode ir para essa partida só pensando em defender. Esse aqui é o ponto central. E você, Fogão, tá confiante para esse jogo? Acredita que o Botafogo pode sim explorar essas deficiências de marcação que o Corinthians apresenta e conseguir anular a equipe deles quando eles tentarem agredir o gol do Gatito? Eu espero que sim, a gente precisa da vitória, é um começo de campeonato, o Botafogo já está no Z4, o que mais me preocupa é o desempenho. O Botafogo precisa começar a apresentar um futebol mais competitivo, que consiga reduzir os espaços dos seus adversários e que consiga agredir quando tiver a posse da bola. Eu espero que a vitória venha, porque vai ser fundamental. Deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilha nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp.
Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, o botão de se inscrever tá logo aí abaixo. Eu faço sempre esses vídeos de análise pré-jogo, pós-jogo, além de outras informações, outros conteúdos, falando sobre o desempenho individual dos nossos jogadores, desempenho tático, coletivo, enfim. Se inscreve porque tem muita coisa bacana pela frente. Eu espero vocês no próximo vídeo.